Vamos falar sobre comportamento e hoje o tema é ética profissional, ética nas organizações, ou ética nos espaços em que eu e você sempre nos fazemos presentes, né? Então, quando a gente fala de ética, a gente está falando de valores morais, de valores sociais, de todo um processo social, não é, de convivência, onde existem normas, regras, condutas que são muito importantes para que haja um equilíbrio naquele momento ali entre o que é justo, o que é íntegro, o que é necessário para que todos os processos caminhem bem e ninguém saia ganhando demais e também nem perdendo, para que haja um equilíbrio. Então, quando a gente fala de ética, nós estamos falando de valores morais e sociais que são muito importantes dentro de qualquer processo, dentro de qualquer negociação e convivência. O que acontece, não é, quando falta a ética? Há um desequilíbrio muito grande. Porque, por exemplo, desde eu omitir alguma informação, mentir, fraudar, falsificar, não é, manipular de uma forma onde eu esteja prejudicando o outro, falar mal, tentar de alguma maneira, como se diz um ditado popular, passar a rasteira no outro para que eu possa ser mais privilegiado, isso afeta todos os processos da ética. Então, existem processos, por exemplo, existem situações que elas não são tão graves, mas existem situações tão graves que acontecem dentro das organizações que chegam a ser punidas, né, as pessoas com demissões e até mesmo com processos pesados que levam à prisão, não é? Levam a uma condenação. Então, é necessário que esses valores éticos, esses valores morais, eles precisam, né, serem estabelecidos, esclarecidos e explicados. Dentro das empresas, por exemplo, existem os estatutos que facilitam muito isso. Por que eu estou falando sobre isso, né? Porque o terapeuta de negócios fala sobre isso. Um dos maiores adoecimentos dentro das organizações é justamente quando se fala na palavra ética, quando se burla aquilo que não pode ser burlado, porque se torna ilegal e se torna ilícito. Para muitos, isso gera um transtorno muito grande emocional, gera uma dificuldade muito grande relacional e principalmente, aonde pesa isso? No fator consciência. Não é? Geralmente dizem as pessoas que costumam fazer ou ter algum tipo de comportamento que burla essa lei, vivem sobressaltadas, vivem ali antenadas o tempo inteiro, conectadas com medo de algo que porventura possa vir a acontecer. E realmente, todo comportamento que vai ferir todo um processo de conduta, todo um processo legal, todo um processo estruturado para que tudo corra bem, quem fere isso, é lógico que não vai ter uma consciência tranquila. Alguns até conseguem ter, né, como se nada tivesse acontecido. Mas o que acontece aí? Para tudo há uma consequência. Para toda ação, nunca esqueçamos disso, tem uma reação. De alguma forma, em algum momento, algo vai vazar, algo vai transparecer. Alguma informação nesse sentido, não é, que esteja sendo omitida ou escondida, vai aparecer. E aí quando vem o quê? A punição. Então, adoece, não é, a empresa, adoece a organização, porque às vezes é muito grave, as situações são muito graves, muda o clima organizacional, as pessoas ficam infelizes, há um adoecimento e muitas vezes o empreendimento, ele até sofre graves consequências, como até o fechamento. Por isso que, quando eu vou nas organizações, que eu encontro situações onde eu percebo que algo está se conduzindo de maneira não tão benéfica, eu sempre alerto para a importância da clareza, da transparência, da integridade, da equidade, para que haja realmente um ambiente saudável. Então, falar de ética, falar de moral, é falar de costumes, é falar de comportamento, é falar de condutas que possam beneficiar, né, o ser humano que está ali inserido dentro do contexto organizacional. Então, as pessoas que faltam com ética adoecem muito, sofrem muito, mas escolheram.
E toda tomada de decisão leva a uma consequência. A gente não pode esquecer disso. Então, se preserve, seja honesto, seja digno, tá? Seja transparente, fale com clareza. Se tiver dúvida, pergunte. Não omita informações que são importantes e que podem trazer o quê? Mais tranquilidade, mais paz, porque tudo isso é muito importante. Pessoas que burlam, pessoas que faltam com ética têm uma dificuldade muito grande com engajamento. Porque vivem desconfiadas e não confiam em absolutamente mais nada, porque vivem dentro desse mundo onde há sempre o engano, a mentira, não é? Há sempre ali a dissimulação, há sempre a farsa. Então que tomemos cuidado com isso, porque são comportamentos que nos adoecem, que fazem mal para o ser humano, que fazem mal para o empreendimento, que fazem mal para uma relação. Porque se você burla, se você falta com ética dentro da organização, você vai faltar com ética com os amigos, no relacionamento, dentro de casa. Então é um efeito, sempre que eu digo cascata, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que sempre estar ali em vigilância, olhando, percebendo, lendo, perguntando, tirando as dúvidas, para que a gente não seja também inserido, sem querer, dentro de um contexto desse. E se você perceber algo que você não esteja se sentindo bem, eu sempre faço essa matemática. Isso aqui eu dou conta? Isso aqui eu vou conseguir mudar? Não vou conseguir mudar. Então é uma escolha, se eu fico ou se eu saio. Eu sempre digo que uma boa escolha sempre nos leva num patamar mais alto, mais elevado. Fique atento, fique atenta e haja com ética, haja com respeito, haja com transparência, para que tudo corra bem na sua vida e você tenha uma mente saudável para os negócios, para os relacionamentos e para a sua vida, para que a sua vida flua com tranquilidade e paz. Grande abraço.